Nosso tema aqui no Rádio ao Vivo, um tema muito importante, muito sério, a sexualidade da pessoa com deficiência. Alguém com limitação física pode ter uma vida sexual ativa? Muitas vezes a pessoa tem que conviver, sobretudo, com o preconceito de quem a rodeia. Isso não é fácil. Muitas vezes é necessário buscar a ajuda de um profissional. E é justamente com esse profissional que nós falaremos agora aqui no Rádio ao Vivo. Está na linha Dr. Paulo Tessarioli, psicólogo, especialista em sexualidade humana. Aliás, o Dr. Paulo é especialista também em terapia de casais, famílias e grupos, é psicodramatista, pesquisador, enfim. Vamos abordar o tema com o Dr. Paulo Tessarioli, justamente neste Rádio ao Vivo, para esclarecer algumas dúvidas que pairam sobre a sexualidade no que diz respeito a pessoas com alguma deficiência. Dr. Paulo Tessarioli, muito boa noite. Boa noite, Menegatti. Boa noite a todos os seus ouvintes. Eu repito a pergunta que eu fazia na abertura da entrevista. Alguém com alguma limitação física pode ter uma vida sexual ativa, Dr. Paulo? A minha resposta, de forma muito clara, é sim. Tudo vai depender de como que nós pensamos no conceito de vida sexual ativa. Perfeito. Né? Então, a minha resposta de antemão é sim, independentemente de como nós pensamos esse conceito. Porque eu poderia responder essa pergunta, e estou respondendo já, em duas partes. Respondendo primeiro para você o sim, e a segunda dizendo para você que essa sexualidade, essa vida sexual ativa, ela vai depender de algumas adaptações. Mas é possível. É possível que, diante destas adaptações, a pessoa com algum tipo de limitação física em decorrência de um acidente, em decorrência de algum problema que a vitimou, né, e aí a partir daí a vida dela mudou, se ela passar por esse período de adaptação e com isso reaprender a se tocar, a conhecer o seu próprio corpo, é possível sim ela ter uma vida sexual ativa. É porque há casos em que essa condição impõe, né, algumas limitações, algumas dificuldades. Nesses casos, a terapia sexual, Dr. Paulo, ela ajuda nesse processo de superar nessas limitações, essas dificuldades impostas pela condição de deficiência física, Dr. Paulo? Então, Menegatti, pensando numa pessoa que já superou a primeira fase, que é uma fase de grande impacto psicológico, de grande impacto emocional, que é, de repente, a pessoa saber que daquele momento em diante a vida dela vai mudar em razão das limitações físicas. Passando esse período, a busca por um trabalho na área da terapia sexual ajuda a pessoa a compreender como que ela vai, a partir daquele momento, reaprender e ressignificar a sua própria sexualidade. Então, primeiro temos que passar essa fase de impacto, aquela fase que provavelmente deve estar ligada a um acidente, né, provavelmente está ligada a algum tipo de problema que a vitimou e gerou aquela limitação física. Passado esse período, aí sim, a pessoa, se tiver condições emocionais e psicológicas, já estiver bem emocionalmente e psicologicamente, ela pode, se ela quiser, se assim o quiser e desejar, ela pode se submeter a um trabalho de terapia sexual, onde ela vai reaprender a como se relacionar com o próprio corpo e, se for uma pessoa que tem uma relação estável, como se relacionar também com o corpo do parceiro. Bom, doutor Paulo, a nossa sexualidade, ela se manifesta, ou pelo menos boa parte dela, na mente, realmente, né? Sim, eu diria para você que o nosso maior, ou é na mente, né, a gente poderia dizer assim, mas numa metáfora, o nosso maior órgão sexual é a nossa mente. Certo. É ali que se encontra todas as condições para que se inicie um contato sexual. O start, né, o início, é dado a partir da mente. Né? É na mente que a gente tem que conceber imaginariamente, através da fantasia, ou até mesmo em frações de segundo, se lembrando de momentos anteriores, né? É a partir da mente que a gente consegue mobilizar o nosso corpo para um contato sexual.
pessoa que tenha passado por um trauma desse. Estamos falando, evidentemente, de uma pessoa que passa por um trauma, um forte trauma, um acidente, e de repente se vê na condição de paraplégico, digamos assim. É necessário, então, que ela passe a encontrar novas maneiras de estimular o corpo, buscar novos caminhos, é isso que o senhor está dizendo, doutor Paulo? E é aí que entra a terapia? Sem dúvida, sem dúvida. Aqueles estímulos que antes eram facilmente entendidos pelo corpo e até mesmo facilmente captados, né, significados, interpretados pela mente como estímulos que geravam resposta sexual, esses estímulos provavelmente talvez não sejam mais tão eficazes como eram antes. Então, por isso que a terapia sexual é fundamental nesse processo, porque ajuda a pensar e redescobrir outras formas de também acessar o prazer que antes se tinha. Uhum. E com relação ao orgasmo, é possível que pessoas nessas condições, digamos, estamos falando aí no caso da pessoa que está paraplégica, de chegar ao orgasmo, tanto no caso do homem como no caso da mulher, doutor Paulo? Quando a gente fala no orgasmo, né, o orgasmo ele é bastante complexo porque ele envolve tanto a mente, né, e também envolve o corpo. Isso. E em pensando no orgasmo dessa maneira, como uma resposta da sexualidade e que é complexa, eu diria para você que o orgasmo, depois de um acidente como esse, que limita a pessoa em alguns sentidos, o orgasmo é possível. Por exemplo, pensando num homem que tenha, como você falou, paraplegia ou tetraplegia. Sim. Ele vai chegar ao orgasmo dependendo, evidentemente, da lesão que ele tem e da extensão dessa lesão. Mas considerando que ele está apto a ter orgasmo, ele não vai ter mais o mesmo orgasmo que antes ele tinha. O orgasmo que eu me refiro é o orgasmo seguido ou simultaneamente acontecendo com a ejaculação. Ah, perfeito. Geralmente os homens